A fé da aliança. Vamos iniciar com o verso 11 de Gálatas 3, em que o apóstolo Paulo fala de lei e de justificação pela fé. O apóstolo repetidamente busca ensinar os conceitos básicos da doutrina de Cristo de forma que alcancemos vivenciá-la no dia a dia, para experimentar, como ele, transformações profundas em nosso caráter. Vamos ler. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. As leis de Deus, escritas em tábuas de pedra, são as mesmas que Jesus escreve no coração dos homens. Somente a lei escrita no coração gera as boas obras, que não são um meio de salvação, mas uma resposta natural do homem ao Deus do infinito amor. É sempre mais fácil para nossa mente assimilar uma ideia quando conhecemos o seu oposto. Assim, entendemos melhor o sentido de justificação quando sabemos que seu contrário é a condenação que nos foi imposta pelo pecado. Entendemos melhor o sentido de fé quando sabemos que a ausência da fé gera o medo, a insegurança, a ansiedade. A fé nos leva a Deus, enquanto o medo nos afasta dele. O medo diminui nossa visão, enquanto a luz permanece em Deus. O medo foi o primeiro sentimento que despontou no Éden para o casal que pecou, abrindo as portas para todo o mal, para o crescente distanciamento do homem com relação a Deus. A fé nos transmite segurança porque nos leva a Deus, onde reside a paz. Por isso, a justificação, alcançada através da fé, nos traz a paz, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O objeto de nossa fé é Jesus Cristo, e através dele recebemos os benefícios da aliança. Não por sermos justos, pois não somos pecadores, e nenhum pecador é justo. Mas Cristo, que nos representa diante de Deus, é glorioso por natureza e por merecimento. É pelos méritos de Cristo que Deus deixa de nos condenar como pecadores e nos justifica pela fé que depositamos em seu Filho. Desde o Éden, nada que o homem fizesse poderia pagar seu pecado. Ao ver-se nu, o casal pecador fez roupagens de folhas para cobrir-se, mas elas eram impróprias. Somente a morte de animais forneceu-lhes a pele indispensável para vesti-los. Segundo o professor Alberto Tim, em Doutrina do Santuário, apostila do curso de Teologia do UNASP, Engenheiro Coelho, 2007, página 7, as cintas de folhas de figueiras elaboradas por Adão e Eva e a vestimenta de peles providenciada pelo próprio Deus representam, respectivamente, a falácia da justificação pelas obras e a eficácia da justificação pela fé. Se de alguma forma pudéssemos pagar por nossos pecados, Deus não precisaria ter enviado seu Filho para pagá-los por nós. Como o preço do pecado é a morte, somente sangue derramado pode pagá-lo, e Deus, em sua infinita misericórdia, para poupar a vida do pecador, ofereceu seu Filho, o único com atributos capaz de arcar com os pecados do mundo e morrer em nosso lugar. Deus jamais traz seu caráter à sua palavra. Quando ele alertou a Adão e Eva que se desobedecessem morreriam, realmente o pecado deles provocou a morte que recaiu sobre animaizinhos inocentes, cuja pele cobriu a nudez dos pecadores, inaugurando assim a representação do sacrifício substitutivo, que foi ainda melhor ilustrado no episódio de Abraão com seu filho Isaque no Monte Moriá. Para o professor Alberto Tim, em sua apostila, os sacrifícios oferecidos desde o tempo dos altares dos patriarcas ensinavam tipologicamente que o salário do pecado é a morte,
que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que Deus proveria um substituto para morrer em lugar dos pecadores e que este substituto seria o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, finalmente, como está na página 6 da apostila, que a salvação gratuitamente oferecida pelo Messias só se tornaria pessoalmente eficaz para os pecadores por meio da fé, sem quaisquer méritos humanos. Entendendo a gravidade do pecado e nossa incapacidade de pagar por ele, glorificamos ao Cristo que na cruz fez isso por nós, pagando nossa dívida diante de Deus com seu sofrimento e seu sangue. Esse entendimento pode transformar nosso caráter. Como escreve Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 212 e 213, a contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o caráter. Essa transformação devemos exclusivamente a Cristo. Graças a Ele, podemos festejar o perdão de nossos pecados. Sem o sacrifício da cruz, estaríamos definitivamente separados de Deus. Como escreve Ellen White em Atos dos Apóstolos, página 209, é um privilégio nos entregarmos ao Cristo que se entregou por nós. E a autora completa em O Desejado de Todas as Nações, página 661. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado em seus pensamentos, purificado no coração e transformado no caráter. Sairá para ser luz ao mundo, para refletir, em certa medida, esse misterioso amor. Essa mesma ideia está em Gálatas 6, verso 14, onde o apóstolo Paulo reconhece a glória da cruz de Cristo que o levou a crucificar seus próprios e enganosos desejos. Vamos ler. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Pedro ensina que Cristo nos resgatou, tal como era costume um parente pagar as dívidas de um ente querido para livrá-lo da escravidão. A humanidade estava escrava do pecado e morreria, mas Cristo nos resgatou com seu sangue precioso. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ao pagar por nossos pecados, Cristo nos reconciliou com Deus, recuperando nossa vida eterna para os que nele creem. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O apóstolo Paulo confirma em Romanos 6, versos 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justificação pela fé que o apóstolo Paulo tanto busca nos fazer entender é uma ação divina que ocorria desde o princípio da aliança, e Abraão é um grande exemplo, tanto que ficou conhecido como Abraão, o pai da fé. Sendo Abraão um pecador, não era justo, mas Deus lhe imputou justiça, atribuiu-lhe justiça, porque Abraão cria nele, como está em Gênesis 15, verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça.
Há outros exemplos mais distantes ainda que Abraão. Na sexta geração de Adão, na linhagem de Sete, nascera Enoque, avô de Noé, de quem Moisés diz em Gênesis 5, verso 24: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque gerou Matusalém, e este gerou Noé, em meio a uma humanidade totalmente corrompida. Vamos ler Gênesis 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aos olhos de Deus, esses homens eram justos, embora pecadores. Isso é um consolo para nós, porque, mediante nossa fé, embora pecadores e falhando a cada instante, somos justificados aos olhos de Deus. Embora imperfeitos, Deus nos vê como justos. Quando em Gênesis 15, verso 6, Deus promete uma incontável descendência a Abrão, que já era avançado em idade, casado com mulher estéril e também idosa, mesmo com essas fortes evidências aos olhos humanos, Abrão escolheu manter-se crente no que Deus lhe prometia, e essa fidelidade lhe foi atribuída por justiça. É importante destacar que a fé da aliança é a parte que Deus espera que o homem cumpra para imputar-lhe justiça. Tão somente sermos fiéis a Deus para beneficiarmos-nos de todas as graças da aliança é o que Deus espera de cada um de nós. Uma fidelidade que resulte em obediência. Abraão cumpriu sua parte. Sua fé chegou ao ponto de aprontar-se para sacrificar Isaque. Como sua fé o aproximava de Deus, Abrão compreendia cada vez mais o caráter de Deus e confiava cada vez mais nele. A fé de Abraão foi capaz de torná-lo seguro de que, de alguma forma, não perderia o filho. E isso se percebe quando, ao separar-se dos servos, antes de subir ao monte para o sacrifício, ele lhes diz, em Gênesis 22, verso 5, havendo adorado, tornaremos a vós. E também responde com segurança ao filho, que lhe pergunta onde estaria o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá. A lei é uma bênção que Deus oferece ao homem para que reconheça o pecado e não o pratique. Mas, a cada vez que incorre no pecado, o homem se submete à lei, que exige a condenação. É o que o apóstolo Paulo chama de viver debaixo da lei. É como vivia a humanidade após o pecado no Éden, pecando e sendo julgada pela lei. A lei, que é uma bênção, torna-se um jugo. Mas, desde então, Deus oferece uma aliança que promete o Cristo Salvador. Quem crer receberá as bênçãos da lei, enquanto os infiéis permanecerão na sua condenação. Como já lemos no livro de Pedro, não há ouro, nem prata, nem obra suficiente que pague pela salvação do pecador, somente o sangue precioso de Jesus. O preço foi pago na cruz. A fé no poder salvífico de Cristo é que nos faz receber a graça divina. Embora ainda pecador, Abraão creu e sua crença lhe foi imputada por justiça, embora ele não fosse justo. A ação de imputar, considerar, atribuir uma característica a pessoas ou coisas que não a possuam aparece em vários textos bíblicos. Em Levítico 7, verso 18, há o exemplo de que desobediências às normas dos serviços sacrificais faziam com que o sacrifício não fosse atribuído àquele pecador desobediente. Em Levítico 17, versos 1 a 4, o Senhor ordena a Moisés que ao pecador que imolar o animal e não levá-lo como oferta, seja imputada a culpa daquele sangue derramado, e por isso seja ele eliminado de seu povo.
Já em Números 18, versos 27 e 30, Deus atribui ou conta como de grande valor o dízimo escolhido da melhor parte, mesmo não sendo trigo. Outro exemplo está em Gênesis 31, verso 15, quando Raquel e Lia reclamam que seu pai não as considerava ou não lhes atribuía a posição de herdeiras, embora fossem filhas. Lembremo-nos de que as avaliações humanas podem falhar, mas as atribuições que partem de Deus são sempre justas, porque Ele enxerga além das aparências e conhece nosso coração. Através da justificação pela fé, Deus nos declara como justos, embora não o sejamos, e Ele assim o faz porque atribui a nós a justiça de Cristo. Vamos ler o que escreve o apóstolo Paulo em Romanos 3, versos 23 e 24. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas nós recebemos a justificação por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, nos libertando do castigo do pecado. Em A Maravilhosa Graça de Deus, página 263, Ellen White ensina: justiça é obediência à lei. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de apresentá-la. A única maneira pela qual ele pode alcançar a justiça é por meio da fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho em crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama-a tal qual ama seu filho. É assim que a fé é imputada como justiça, e a pessoa perdoada avança de graça em graça, de uma luz para a luz maior. A justificação nos faz crescer em espírito e em obras. Nossa fé não nos torna justos, mas nos dá o dom da justiça. Ela amplia nossa visão porque nos leva a caminhar em direção à luz. Como escreve o apóstolo Tiago, capítulo 3, verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Da fé decorrem a obediência, a santificação e o desenvolvimento do caráter e amor, como diz nosso guia de estudos. Ellen White complementa em A Maravilhosa Graça de Deus, página 263. O toque da fé abre-nos a casa do tesouro do poder e da sabedoria. E assim, por meio de instrumentos de barro, Deus realiza as maravilhas de sua graça. Nossa grande necessidade hoje é ter essa fé viva. Precisamos saber que Jesus é verdadeiramente nosso, que seu Espírito está nos purificando e aperfeiçoando o coração. Se os seguidores de Cristo tivessem fé genuína, com humildade e amor, que obra poderiam realizar? Que fruto se veria para a glória de Deus? Uma das verdades que a aliança nos revela é que nossa segurança no Senhor não está somente no futuro, mas está viva agora, a cada dia de nossa vida, pois cada passo que damos, guiados pela fé em Cristo, nos leva a lugar seguro. Cada dia em que exercitamos a fé em Cristo, nos aproximamos da paz e da alegria que só Ele pode dar. A fé viva, de que fala o apóstolo Tiago no capítulo 2, versos 17 e 18, se expressa em obras. Vamos ler. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Também o apóstolo Paulo reforça a ideia, associando fé
a obediência. Está em Romanos 16, verso 26, quando fala da revelação do mistério há tanto tempo oculto e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Para concluir, vamos voltar a falar de Abraão e sua fé da aliança proposta por Deus. Modelo de fé viva, expressa através de obediência a toda a palavra divina, Abraão, o pai da fé, é o personagem que Deus chamou de meu amigo, conforme o verso 8 de Isaías 41. E isso deve nos tocar profundamente e reforçar o sentido da aliança eterna. Nada temos a oferecer de nosso no contrato firmado com Deus. Ele é o único provedor. Até a fé que nos compete como única parte no trato, é Ele que nos dá. Mas bendita seja essa fé na aliança que nos leva à recuperação da vida eterna, que nos traz a paz de Cristo, que restabelece laços tão profundos com o Criador que Ele, além de nos chamar de filhos, também pode chegar a nos chamar de amigos. Até a próxima semana!